Bons tempos, meus amigos, bons tempos. Hoje eu falarei sobre leis. Quais leis? Todas. Leis dos homens, leis naturais e divinas também, por que não? Então, vamos lá. As leis que regem a sociedade, elas vêm de algum lugar, certo? Então nós temos aí a Constituição Brasileira, no caso do Brasil, temos a legislação, né, jurídica, certo? Temos também o Código de Direito Civil, né, que é aquele que regulamenta todas as regras que a gente tem que seguir para conviver em sociedade, e muitas outras normativas aí, leis mesmo, né, já firmadas, que a gente tem que cumprir em uma sociedade, para que ela funcione de acordo com o que a gente perceba hoje, né? Então, vamos lá. Uma lei criada, pessoal, ela foi gerada pela análise de algumas pessoas, né, muito tempo atrás, no princípio aí da criação da legislação. Vou falar daqui do Brasil, tá? Brasileira. Algumas pessoas se juntaram, né, algumas pessoas têm poder, que têm algum conhecimento, né, adquirido aqui nas instituições acadêmicas, de ensino que a gente tem aqui no país, né, se elevaram a certo nível aí e começaram a analisar o comportamento do ser humano, né, que vem de acordo com os pensamentos do ser humano, e começaram a criar regras, né, em cima disso. Aonde é gerado o comportamento, começa no pensamento, tá, pessoal? Então isso aí, tanto como eu estou falando aqui com vocês, no primeiro vídeo acho que eu expliquei um pouco sobre crença. Então, a sociedade hoje é regida por regras que vêm do pensamento do ser humano, tanto do pensamento daqueles que as criaram, quanto do pensamento, né, do indivíduo que ou vai seguir a regra ou não vai seguir a regra, tá? Então tudo começa na mente. Vamos deixar esse ponto bem claro. Então, as leis que foram criadas anos atrás por um grupo de pessoas, né, que alguém deu esse poder a elas, hoje nós, pessoas comuns, temos que seguir na sociedade, porque senão somos penalizados, né? E daí vem o questionamento. Quem e com qual poder essas pessoas criaram essas leis que a gente tem que seguir hoje? Então, um questionamento que eu deixo para vocês. Agora vocês acham que porque essas pessoas eram formadas, não sei que nível de estudo que elas tinham, eram diferentes ou superiores que nós, pessoas comuns, somos hoje, para ela ter esse direito de criar leis que vai determinar a forma que você tem que viver em sociedade? Então, pensem nisso. Então, vamos lá. Uma lei criada por um ser falho, um ser humano, pecador, né, que comete inúmeros erros, movido por seus interesses, né, e a gente não sabe se a pessoa tem uma índole boa ou não. Cria uma lei que você tem que seguir. Se você não seguir, você será punido levemente, mediamente ou severamente. Então, eu acredito
né, que isso não é correto. Tá? Então esse é um discernimento que eu trago para vocês aqui. E que vocês reflitam sobre isso. Então, leis criadas por homens, né, são leis falhas e podem ser mudadas a qualquer momento também. Se atente a isso. Né, e que deveria ser muito bem analisada por todos nós, pessoas comuns, né, e decidir se aceitamos ou não essas leis impostas obrigatoriamente, né, para o funcionamento da sociedade do jeito que está. Se você acha que a sociedade está fluindo, né, harmonicamente, tudo bem. Se não, deve ser mudado várias coisas aí. Tá? Então, saindo da lei dos homens, que é do poder judiciário, legislativo, e aí vai de um país, que são todos falhos, né, todos agindo, não vou generalizar, a grande maioria agindo pelos seus próprios interesses, medos, né, e ganância, e que infelizmente estão no poder. Né? Então essas leis é que nós temos que estudar, é o que eu recomendo. Então, leia a Constituição, leia o Código de Direito Civil. Né? Isso aí, vocês, para se sobressair, entender e ter alguns mecanismos, né, para ter uma vida melhor em sociedade, vocês têm que entender essas leis. Né? Sem falar de leis trabalhistas, leis empresariais. Né? Então, o sistema todo está fundamentado em cima dessas regras. E se você quer ser uma pessoa melhor, ter uma vida melhor, evitar inúmeros problemas que você pode ter na sua vida, eu recomendo pelo menos um ano você estudar toda a legislação que nós temos no país que você vive, no caso Brasil. A partir daí você vai começar a entender e sempre em mente que o que está escrito ali foi feito por seres humanos falhos, tá? Cheios de problema, cheios de pecado e por aí vai. Tá? Então, a expertise que eu deixo para vocês é essa. Então vamos para as leis naturais. As leis naturais, pessoal, elas são imutáveis. Né? Quais leis são essas? A lei que você aperta o interruptor de sua parede e a luz acende, por exemplo. Tá? Então o que o homem conseguiu fazer com isso? Ele conseguiu intervir numa lei natural e usar benefício próprio. Mas ele não consegue mudar essa lei. Tá? Como que a energia chega na luz, como a luz ela clareia o quarto, tá? Como a luz trabalha, né? Também, e a escuridão, que é a ausência de luz. Então, as leis naturais, elas foram criadas de uma forma harmônica e perfeita para a coexistência do ser humano na realidade que estamos e também, né, no mundo que vivemos, material. Então essas leis, elas foram consolidadas de uma forma para a gente tomar decisões, né, de acordo com o nosso espírito, a nossa alma, né, e ter aí uma vida plena aqui no planeta Terra. E o que o homem fez? Ele criou as regras próprias que interferem na mente das pessoas e que você não consiga ter uma vida plena, né, de abundância, né, de tranquilidade aqui no planeta e na realidade que estamos inseridos hoje. Então esse é um grande problema.
Aí você pode se perguntar, mas por que isso? Vários motivos. Primeiro, poder, né? Que quem o tem dificilmente vai querer largar. Ganância, maldade mesmo, às vezes, maldade pura, né? Então, esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Então aqui, né, eu venho trazer para vocês os erros, né, que o sistema tem. Levando em conta que as leis que estão aí foram criadas por seres humanos falhos, né, então as leis também são falhas. E aí você entendendo as leis, o que pode ou não fazer em sociedade, essas leis elas também são mutáveis, tanto dentro da própria legislação, como na interpretação. Eu falei isso em um vídeo anterior também, né, de interpretação. Então, você entendendo como as regras realmente são, você consegue jogar melhor o jogo da sociedade. Tá? Então, sempre tendo isso em mente. O que é real é real. O que é lei natural é natural. O que é lei dos homens é lei dos homens. E tudo parte da sua crença. Então, qual lei que você vai acreditar? As leis dos homens falhas, podem ser mutáveis, ou as leis naturais, que são imutáveis. Basta ser descobertas e ser manipuladas, mas nunca modificadas. E você indo além disso, né, desse mundo material que estamos, você irá para as leis divinas. Então as leis divinas elas atuam diretamente na mente do ser humano, na sua consciência. Né? É ali, né, que você vai decidir, né, se você vai seguir uma lei divina, né, ou não. E aí você colher os benefícios ou as consequências disso. Certo? Então falarei sobre isso nos próximos vídeos. Né? Mas para frente mesmo. Tá? Então só quis trazer uma clareza sobre leis que nos regem hoje, né? Leis naturais que recomendo que você passe a observar daqui em diante, porque essa é a perfeição, né? É ali que foi criado como as coisas realmente devem funcionar. E as leis dos homens, eu gosto de dizer que são leis do retrocesso, né? Impedindo tanto o país Brasil quanto a humanidade de progredir cada vez mais e mais rápido. Por um lado, bom, próspero para todos. E as leis divinas, cada um com o seu discernimento, com as suas ações vindas do pensamento e com a ciência, né, das consequências que poderão vir caso você não cumpra, né, as leis superiores à nossa realidade material. Então, até mais, pessoal. Agradeço a todos aqueles que ouvirem esse vídeo, ouvir o vídeo. E se inscreva no canal aí, deixe comentários, deixe reflexões também. Eu gosto de analisar o que as pessoas aí estão pensando, né? Trazer questionamentos para mim poder trazer reflexões mais profundas, mais complexas, né? Porém, de uma forma mais simples, para todos que estão ouvindo entender. E um grande abraço para todos.